Estou lendo o estudo de 2 Crônicas, a partir do capítulo 18, o versículo... deixa eu ver aqui, 18, que falando do versículo 2, talvez usado propositadamente, a lição que o cronista queria destacar era especialmente aplicável à sua época, com a possibilidade de se fazer concessões ao norte, novamente por meio da comunidade samaritana. O elemento profético da história sublinha a mesma mensagem, visto que a insistência de Josafá para que se chame mais um profeta do Senhor, além destes seus profetas, realça a verdadeira religião de Josafá, em contraste com a religião não conhecida do reino do norte. A falta de interesse do cronista pelo rei Acabe é evidenciada no fato de ele omitir os detalhes da sua morte. 1 Reis 22, 35b e 38. Sobre os detalhes dessa seção, ver comentários de 1 Reis 22, do 1 ao 35. Em vez de eira, versículo 9, leia-se espaço aberto, um tipo de praça pública em frente da porta da cidade. Agora o capítulo 19, do 1 em diante, ao 11, do 1 ao 11. O retorno em segurança do rei é seguido de uma repreensão profética por parte de Jeú, filho de Hanani. Versículo 2. As implicações do capítulo anterior são agora esclarecidas, como Josafá poderia ter esperado, algo bom como resultado de sua aliança com os ímpios e com aqueles que odeiam o Senhor. O fiasco era evidente, mas os atos bons de Josafá pesaram mais do que a sua insensatez. A referência à bondade do rei, aqui é uma interrogação aqui. Como Josafá poderia ter esperado algo bom como resultado da sua aliança com os ímpios e com aqueles que odeiam o Senhor? Quer dizer, não tinha como que esperar algo bom, né? No caso aqui, coisas negativas, né? Com a aliança que as pessoas que ele tinha, a influência seria negativa, né? O fiasco era evidente, mas os atos bons de Josafá pesaram mais do que a sua insensatez. Versículo 3. A referência à bondade do rei marca o início de mais um relato de suas reformas. A reforma judicial, descrita nos versículos 4 ao 11, bem pode ter sido o resultado de um desejo de fortalecer o reino do sul contra a influência corrupta do norte. A literatura profética mostra a necessidade contínua desse tipo de reforma da justiça. A descrição do cronista tende a ser bastante geral. O povo é estimado a voltar para o Senhor. Versículo 4, observe a expressão de novo, sugerindo que este relato é um desenvolvimento posterior e não simplesmente uma ampliação da reforma do capítulo 17. A justiça deve ser administrada no temor do Senhor, e assim, visto que é a justiça de Deus que está sendo administrada, não pode haver perversão, parcialidade, nem tolerância de subornos. Além de designar juízes em todas as cidades principais, Josafá também determinou o funcionamento de uma corte central em Jerusalém para tratar de casos mais importantes, incluindo homicídios e apelações. Versículos 8 a 10. A corte tinha duas divisões. Uma tratava de questões religiosas, ou talvez a interpretação do Código Mosaico, sob a responsabilidade de Amarias, o sumo sacerdote. A outra tratava de casos civis e criminais, ou talvez a administração da lei tradicional não codificada, sob a responsabilidade de Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá. Versículo 11. Os levitas serviam de magistrados e oficiais da corte. A posição oficial de líder não está clara. É interessante observar como essa reforma do sistema legal inclui a delegação de responsabilidade do rei para os seus oficiais e a possível recuperação pelos sacerdotes de parte da autoridade que haviam perdido no sistema intensamente centralizado de Davi e Salomão. Letra D. A guerra contra os Moabitas, capítulo 20, do 1 ao 30. Essa história não tem paralelo em Reis. Ela vem de uma fonte alternativa do cronista e foi incluída por causa da forma em que ilustra a compreensão que o autor tem de como Deus trata as questões dos homens. A piedade traz a sua recompensa
E em épocas de crise, a comunidade precisa depositar a sua fé no único Deus em que se pode encontrar vitória e libertação. Os invasores eram povos sulistas e moabitas e os amonitas. Versículo 1. A identidade do último grupo é incerta, mas provavelmente devam ser identificados com o povo do reino árabe de Ma'un, que eram os príncipes comerciantes do sul da Arábia na época do cronista. São mencionados também em 1 Crônicas 4:41, 2 Crônicas 26:7, Esdras 2:50, Neemias 7:52. A invasão foi preparada e iniciada na região do Mar Morto e havia alcançado En-Gedi antes de o rei receber notícia dela. O povo ficou alarmado e então o rei proclamou um jejum. Versículo 3, do qual todos participaram. Versículo 13. Assim, enquanto o exército enorme, versículo 2, versículo 2 e 12, exército enorme infunde medo no coração do rei, também evoca a reação apropriada por parte do rei e do povo reuniram-se para buscar a ajuda do Senhor. A congregação reúne-se no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Este provavelmente é o pátio de 4.9, mas o autor pode ter em mente o projeto do templo pós-exílico com o qual os leitores estavam mais familiarizados. O rei ofereceu uma oração solene, assim como tinha feito o seu pai. Asa, em circunstâncias semelhantes, 14:11. A oração contém alusões à oração da dedicação de Salomão e também o período da história de Israel antes da conquista. A palavra para castigo, versículo 9, com uma transposição de consoantes, significaria uma literatura mais crível no contexto. A espada de inundações. A última súplica da oração destaca a percepção que o rei tem da sua fraqueza em face da situação e da sua completa confiança na realidade do poder de Javé para salvar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Versículo 12. A resposta de Deus vem em forma de um oráculo profético, anunciado por Jaziel, levita e descendente de Asaf. Versículo 14, isto é, um membro da associação de músicos de Asaf. Parece ter sido um profeta cultual. Isso é um funcionário religioso que profetizava no contexto litúrgico, e há evidências de que eles formavam uma classe específica de profetas pertencente ao conjunto de funcionários do santuário. Alguns estudiosos sugerem, inclusive, que associações de cantores cumpriam uma função profética. 2 Reis 23:2, com 2 Crônicas 34:30, o próprio nome Jaziel é significativo e quer dizer Deus da visão. O elemento importante no oráculo é que, quanto a Josafá, a batalha não é de vocês, mas de Deus. Visto que vocês não precisaram lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. O rei e o povo respondem à palavra de Deus com um ato de louvor e adoração. E na manhã seguinte, bem cedo, partiram com destino a Jeruel, versículo 16, localizado ao sul de Tecoa, na subida íngreme acima de En-Gedi. Há uma forte sugestão com base no relato todo e na formação do exército de Judá como uma procissão religiosa de que a expedição é considerada uma guerra santa. Na hora em que o exército de Judá chegou à cena, o inimigo já tinha se destruído. Perguntar como tudo isso aconteceu é não entender o ponto central da história do cronista. O Senhor preparou emboscadas, versículo 22. A vitória foi celebrada por meio do saque dos despojos de guerra e que levou 3 dias, grande quantidade, seguindo de um culto de gratidão ao vale de Beraca. Versículo 26. Beraca significa bênção ou louvor, e o versículo pode ter o propósito específico de explicar como esse Wadi em particular ganhou o seu nome. O resultado a longo prazo da vitória foi que o temor de Deus veio sobre todas as nações, e o reino teve paz. Confira 14:6 e 15:15.
O reino teve paz, é o versículo 30. O fim do reinado de Josafá, que é o capítulo 20. O relato dos últimos dias. O relato dos últimos dias de Josafá vem como um tipo de anticlímax. Os versículos 31 a 34 são, em grande parte, uma reprodução da fonte que o cronista usa de Reis, com pequenas alterações. O versículo 33 é alterado levemente para que a culpa esteja mais do lado do povo, pois este ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. A referência às fontes inclui os relatos de Jeú, filho de Anani, que é retratado em 19:2. A referência aos registros históricos dos reis de Israel é uma modificação interessante de 1 Reis 22:45, registros históricos dos reis de Judá, e reflete a teologia do cronista. O empreendimento marítimo malogrado feito em acordo com Acasias, rei de Israel, versículo 35 a 37, aparece na mesma posição na narrativa de Reis, indicando que o cronista seguiu de perto a sua fonte. Há, no entanto, uma medida de reinterpretação aqui, pois a história em Reis não sugere que o empreendimento tenha sido realizado em associação com o filho de Acabe, Acasias, e a sua oferta posterior é desdenhada por Josafá, 2 Reis 22:49. Pode ser que o cronista esteja utilizando material adicional, além de sua fonte primária. Isso lhe permite destacar o aspecto mencionado por Eliezer, segundo o qual a aliança com os ímpios para os negócios é tão desagradável a Javé quanto a aliança para a guerra. Há evidências de que Ezion-Geber tenha sido queimada depois do reinado de Salomão, e a alusão aqui pode estar relacionada à reconstrução que sabiamente ocorreu no século IX a.C., quando Josafá sem dúvida planejou retomar as rotas comerciais do Mar Vermelho. A morte de Josafá é registrada na fórmula comum que conclui a história de quase todos os reis. Isso serve também para introduzir a narrativa seguinte. 5. Reinado de Jeorão, 21 do 2 ao 20. O relato do reino de Jeorão, em 2 Reis 8, é muito breve, 8 do 17 ao 22. E o cronista evidentemente teve acesso a fontes adicionais e assim está capacitado a aprimorar os fatos crus da narrativa de Reis. Letra A. Jeorão se firma como rei, 21 do 2 ao 7. É importante observar que Jeorão era o cunhado de Jorão de Israel por meio do seu casamento com Atalia. E o cronista não tem dúvida alguma quanto a onde estava a culpa pelos seus caminhos desastrosos. O reinado dele serve como um lembrete ainda mais forte das consequências trágicas que alianças com os ímpios trazem do que as alianças relatadas anteriormente. Talvez Josafá tenha colocado seus filhos nas diversas cidades fortificadas de Judá para exercerem a função de administradores locais. Ele fez provisões generosas para eles, mas o reino foi reservado para o seu filho mais velho. Jeorão, assim que Jeorão se firmou no trono, matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Josafá é chamado rei de Israel, no versículo 2. No texto hebraico, Israel é usado aqui no sentido do verdadeiro reino, como faz o cronista em outras passagens. A remoção total de todas as fontes possíveis de oposição, com base no versículo 13, parece certo que os seus irmãos quase seguramente seguiram
o seu pai, e se opuseram ao baalismo. Significava que Jeorão podia agora adorar a sua política religiosa, na qual estava evidentemente sob a influência de Atalia e Jezabel. Apesar de sua apostasia, no entanto, o Senhor não quis destruir a dinastia dele, de Davi. Versículo 7, com base na aliança que, do ponto de vista do cronista, é incondicional. Letra B, a rebelião de Edom e Libnã, 21, do 8 ao 10. A rebelião bem-sucedida de dois povos sujeitos a Judá, Edom e Libnã, na fronteira dos filisteus, é vista como parte do castigo de Deus sobre Jeorão, pois havia abandonado o Senhor. Versículo 10. O relato não está muito claro, o que se deve, sem dúvida, ao texto um tanto confuso de 2 Reis 8:21. O que parece ter acontecido é que Jeorão e o seu exército foram ensinar uma lição aos edomitas e de repente perceberam que estavam cercados. Embora eles tenham conseguido romper o cerco inimigo, isso foi, mesmo assim, uma derrota que resultou na independência de Edom. Segundo Reis 8:21, ainda destaca que o restante do exército de Jeorão fugiu, provavelmente porque viu que o seu rei estava cercado. Letra C, a carta de Elias. O resultado da política religiosa de Jeorão pode ser percebido claramente na reconstrução dos altares idólatras que os reis anteriores haviam destruído. Aqui é o capítulo 21, né? Eu acho. É provável que ele tenha fortemente uma religião sincretista que misturava o javismo com elementos da adoração cananeia. É interessante que ele tenha dado nomes compostos com o nome Javé para os seus filhos. Versículo 17, Jeoacás, nota de rodapé da NVI. A apostasia do rei move o profeta Elias a escrever uma carta anunciando o castigo sobre ele e sua família e profetizando a sua morte como resultado de uma enfermidade no ventre. Versículo 15. A carta de Elias apresenta algumas dificuldades que não são facilmente contornadas. À primeira vista, parece que Elias não estava vivo durante o reinado de Jeorão de Judá, com base em 2 Reis 3:11, e a posição do relato da subida aos céus em 2 Reis 2. Parece que Elias partiu ou no final do reinado de Acasias de Israel ou no início do reinado de Jorão de Israel. Em qualquer um desses casos, isso seria contemporâneo de Josafá e não de Jeorão. Com base em 2 Reis 8:16, alguns eruditos têm sugerido que Jeorão foi corregente com seu pai durante algum tempo, mas o texto desse versículo pode ter falhas. Certamente há um problema com a declaração de 2 Reis 1:17, que registra a ascensão de Jorão de Israel no segundo ano de Jeorão de Judá. A outra dificuldade reside no silêncio de Reis a respeito dessa carta, em vista da grande proeminência dada ao ciclo de histórias de Elias e Eliseu. Pode ser que o nome foi associado à carta porque surgiu da escola de profetas ligada a ele. Letra D, os últimos anos e a morte de Jeorão, 21 do 16 ao 20. A mensagem profética foi o prelúdio dos problemas que assaltaram Jeorão nos seus últimos anos. O reino foi atacado por uma combinação de forças dos filisteus e dos árabes, versículos 16 a 17. A frase que viviam perto dos etíopes provavelmente está relacionada aos ocupantes da região em torno de Gerar desde os tempos de Sisaque. Ver comentário de 14:8 ao 14. O resultado da investida foi que as mulheres e filhos do rei, exceto o mais novo, que provavelmente era jovem demais para enganar na batalha, foram levados prisioneiros. A fraqueza do reino nessa época pode ser vista no fato de que não houve nenhuma expedição de retaliação ou recuperação dos despojos ou prisioneiros. Jeorão passou os seus últimos dias nas sombras de uma doença incurável, versículo 18, do qual morreu sofrendo dores horríveis, versículo 19.
A condição fatal parece ter sido um grande prolapso retal, provavelmente estrangulado, surgido de algum tipo de disenteria crônica ou talvez de uma carcinoma retal. O comentário final a respeito do reinado de Jeorão é uma evidência do juízo que estava sobre ele. Morreu sem que ninguém o lamentasse. Versículo 20. 6. O reinado de Acasias, 22 do 1 ao 9. Somente o cronista registra o fato de que foi o povo de Jerusalém que colocou Acasias no trono. O significado da afirmação não é claro, mas pode ter sido uma ação do povo para estabilizar uma situação crítica. O povo da terra interveio em outras ocasiões quando a sucessão estava em perigo. Mas se essa frase pode ter o mesmo significado do povo de Jerusalém, não está claro. Esta expressão pode representar a facção da corte que agiu rapidamente para impedir que o povo da terra transferisse a coroa para outro ramo da família davídica como resultado do seu desgosto pela política de Jeorão. O texto do versículo 2 evidentemente sofreu neste ponto. A Septuaginta traz 20 anos e 2 Reis 8:26 traz 22 anos. O número 42, nota de rodapé da NVI, pode ser o resultado da combinação das duas tradições. Tornaria o rei 2 anos mais velho do que o seu pai. Durante o breve reinado de 1 ano de Acasias, ele seguiu uma política religiosa que era claramente o resultado do domínio de Atalia, que lhe dava maus conselhos. Versículo 3. E manteve a aliança entre o norte e o sul. A condenação do cronista dificilmente poderia ser mais dura. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe. Versículo 3. O relato da visita de Acasias ao seu tio Jorão de Israel e das consequências da fracassada expedição conjunta contra Hazael, rei da Síria. Versículos 5 ao 9. Claramente pressupõe o conhecimento de 2 Reis 8:28 a 9:28. Vê os comentários detalhados ad hoc. O modo da morte de Acasias, versículo 9, por meio de Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe. Difere nos detalhes de 2 Reis 9:27 a 28. A fraqueza do reino agora era evidente. Não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Versículo 9. Porque os filhos de Acasias eram muito novos para governar e os seus irmãos supostamente haviam sido mortos pelos árabes. 21:17. 7. O interlúdio de Atalia, 22:10 ao 12. A ação cruel de Atalia, ao mandar matar toda a família real de Judá, foi muito provavelmente projetada para fortalecer a sua posição como regente e permitir que ela pudesse continuar a usufruir o poder que evidentemente tinha exercido como rainha-mãe. A rainha-mãe, como mãe do rei e geralmente a mulher predileta do governante falecido, gozava de muito poder e prestígio. 1 Reis 2:19, especialmente na minoridade do seu filho. Alguns eruditos argumentam que Atalia não tinha a intenção de matar Joás, pois sem ele ela não poderia governar, e a razão de os sacerdotes o sequestrarem não foi salvar a vida dele, mas prover os meios para desafiar o poder dela quando o tempo certo chegasse. Por outro lado, ela pode não ter tido conhecimento do resgate de Joás e pode ter pensado que estava governando por direito próprio. Mas essa não era a posição oficial, e o povo da terra estava pronto quando chegou o momento oportuno de colocar o verdadeiro rei no trono. A heroína dessa história foi Jeuzeba, irmã de Acasias e esposa do sacerdote Joiada. Fica claro aqui que os elos próximos de sangue entre as famílias real e sacerdotal continuavam nessa época. 8. O reinado de Joás.
Letra A, coroação de Joás, capítulo 23. A narrativa desse capítulo segue de perto a sua fonte em 2 Reis 11, do 1 ao 20, mas há pontos de interesse na forma de o cronista tratar o seu material. Digno de nota em particular é a posição importante atribuída às autoridades eclesiásticas em concordância com as ênfases do autor. Aqui os sacerdotes e levitas se tornam os vigias. Versículo 4 a 8, porque foram consagrados, em que os guardas são militares. O povo deve ficar no seu devido lugar e deverá observar o que o Senhor lhes determinou. Versículo 6, com respeito ao templo. O interesse do cronista pela linhagem davídica aparece no versículo 3, ressaltando o destaque contínuo que ele dá ao templo e a Davi como fundador do reino de Israel. Em harmonia com a sua perspectiva geral, ele também afirma explicitamente que foram Joiada e seus filhos que ungiram o jovem rei. A aliança pode ter sido um documento contendo uma palavra profética que estabelecia o rei como vice-regente de Deus, talvez o decreto do Senhor, de Salmos 2,7, sendo assim a garantia real. Letra B, a reação de Atalia, capítulo 23, do 12 ao 15. Nessa seção, o autor segue de perto a sua fonte, embora novamente haja ênfases significativas na versão do cronista, particularmente na posição dada aos músicos, versículo 13, e na santidade do templo expressa nas palavras fortes de Joiada. Não a matem no templo do Senhor, versículo 14. Provavelmente é melhor traduzir por o rei a entrada em pé junto à coluna, versículo 13, do que parado no seu lugar ou até na sua plataforma ou estrado. Observe 2 Crônicas 6,13. É incerto o significado da expressão para fora por entre as fileiras. Versículo 14, mas pode significar simplesmente fora das dependências do templo. Versículo 15, eles a aprenderam, melhor ler com a Septuaginta, abriram caminho para ela. Letra C, a reforma, 23, 16 a 21. O primeiro aspecto essencial foi restabelecer a aliança segundo a qual o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Versículo 16. Isso demonstrou que em Joiada tinha surgido um líder digno. O estágio seguinte foi remover todos os vestígios da adoração ao Baal de Tiro. E nesse processo, Matã, sacerdote de Baal, foi morto. Matã é o nome fenício desse período, e é provável que ele fosse de Sidom, assim como Jezabel. Na mesma época, a adoração correta a Javé foi restaurada de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Segundo as instruções de Davi, versículo 18, essa ligação entre Davi e Moisés é característica do cronista. O outro desenvolvimento significativo é a confirmação da participação completa dos levitas com os sacerdotes no serviço do templo. Em seguida, o rei foi acompanhado em triunfo ao seu palácio para a cerimônia de entronização. Versículo 20. Não é de surpreender que todo o povo se alegrou. Aqui agora eu vou entrar no capítulo 24.